Eu sou o pastor Josafá, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você que não tem essa paz, que ela possa entrar na sua vida, na sua família, no seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaríamos hoje de refletir na palavra do Senhor aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41, que nos diz que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-nos, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Nós estamos em um momento de meditação da palavra, como este canal tem por título Momento com Deus. Amém? Onde nós temos aqui o objetivo de trazer a cada um que nos ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo, palavras que venham nos orientar como viver na presença do Senhor, nos exortar a cada dia, como a cada dia melhorar diante do nosso Deus, palavra que venha nos consolar, trazendo a nós as promessas gloriosas e maravilhosas do Senhor, que Ele reservou para nós e para cada um que realmente chegasse a Ele, que busque a misericórdia dEle. Amém? Então nós estamos aqui hoje diante de um texto interessante que fala ali de um momento que Jesus e os discípulos estavam no barco no mar da Galileia, e naqueles dias que eles ali estavam, vieram assim uma grande tempestade naquele mar, de maneira que diz a palavra que o barco ele estava tão tomado pelo vento e pelas águas do mar, que o barco estava realmente já entrando água dentro dele, de maneira que já se enchia. Amém? Mostrando o momento de dificuldade em que ali estavam vivendo os discípulos, momento de sufoco em meio àquela tempestade, onde as águas já estavam tomando o barco. E diz a palavra que Jesus ele dormia na polpa daquele barco. Amém? E assim então os discípulos eles chamam o Senhor Jesus Cristo e ali acorda o Senhor Jesus Cristo, perguntando se o Senhor Jesus ele por sua vez não estaria a se dar realmente com a situação que estava acontecendo, em que eles estavam realmente perecendo, prestes a perecer diante daquela situação. Amém? O primeiro ponto que eu acho interessante para a nossa vida neste texto é que nenhum de nós estamos realmente livres das tempestades que surgem no barco da nossa vida nos dias em que nós vivemos, como em toda a história da humanidade. Se nós pegarmos os grandes heróis da Bíblia, nós vamos ver eles passando ali por momentos de tempestade, de lutas, de pelejas, de dificuldades, de tribulações que vieram sobre eles, mostrando que ninguém está livre de tempestade, como nós estamos aí agora vivendo este momento dessa tempestade, desta pandemia do coronavírus, onde tem assustado a população e alarmado realmente a muitos, e não é por menos, porque o momento é de dificuldade, onde nós vemos aí os nossos governantes, principalmente o presidente, juntamente com a sua equipe e os demais que têm ali colaborado, fazendo tudo para que nós possamos nos ver livres deste mal, sem maiores danos possíveis. Amém? Então nós vemos que ninguém está livre, das tempestades. Isso não é somente nosso Brasil, como nós já dissemos, mas o mundo inteiro. E fora estes outros problemas, outras dificuldades, outras tempestades maiores já surgiram e certamente surgirão. Não a nós aqui no Brasil, mas quando fala de maneira global, coisas bem piores acontecem por aí. Nós, como somos realmente ainda muito restrito a esses
fatos, a esses acontecimentos, a esses catástrofes. O Brasil não é muito de acontecer essas coisas, então nós estamos aí, quem sabe, um pouco mais assustados por não termos costumes de lidar com tais situação, amém? Mas uma coisa é certa, ninguém está livre de tempestade. Agora, uma coisa importante que nós vimos também neste texto é a necessidade de termos Jesus no barco da nossa vida. A tempestade estava, os discípulos estavam assustados, as águas entravam dentro do barco, mas os discípulos tinham ali realmente Jesus naquele barco. Amém? A necessidade de nós termos Jesus no barco da nossa vida. Amém? Sem Jesus, sem Deus em nossa vida, sem Ele no controle, sem Ele na direção, dificilmente nós conseguiremos fugir ou nos escapar de uma tempestade que venha sobre a nossa vida. E falando de Brasil, nós só vamos conseguir realmente nos ver livres dessa tempestade com Deus no barco da nossa vida, né? O Salmo 127 diz: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhos que edifica; se o Senhor não vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a necessidade de nós clamarmos mais do que nunca de que o Senhor esteja no barco da nossa vida, no barco do Brasil, na direção dos nossos governantes, das nossas autoridades e na direção, né, do nosso sistema de saúde, os médicos, enfermeiros e todos aqueles que têm empenhado em a sua vida neste momento de crise, de luta, de peleja contra esta pandemia, para que Deus possa dar a eles graça, sabedoria, direção, e assim realmente nós possamos logo vermos livre deste mal em nome de Jesus. Amém? Outro ponto interessante também deste texto e que nos chama bastante atenção, porque muitas vezes nós até cremos que Jesus está no barco da nossa vida, o Deus ele está no barco, né? Mas nós muitas vezes não temos fé no poder de Deus, nós não cremos realmente no Jesus que está no barco, e muitas vezes nós fazemos como os discípulos, nos alarmamos, entramos em um momento de alarmes, de perder realmente a direção, sem saber o que fazer, né? Entramos naquele desespero, naquele pânico, realmente parece que tudo realmente vai acabar, não há mais remédio, não há mais solução. Nós vemos como se a nossa vida estivesse no fim. O que nós temos visto nos nossos dias atuais, na situação que nós estamos vivendo, é este alarmismo, né? Não que o momento não demonstra dificuldade, o momento não demonstra realmente, né, sufoco, amém? É verdade, nós vemos aí, né, o que está acontecendo em volta, né, aí no mundo, mas nós devemos fazer uma coisa: confiar no Senhor, ter fé no Senhor. Não que nós estamos falando que o problema, a dificuldade não exista, mas estamos falando de saber que Deus está no barco da nossa vida e nós temos fé que Ele é poderoso para acalmar a tempestade, como aqui aconteceu. Jesus despertou, Jesus acalmou a tempestade, né? Acalmou o vento, acalmou o mar. A Bíblia diz que houve bonança, os discípulos ficaram ali atemorizados diante de tudo que acontecera. Por quê? Porque eles não estavam, no primeiro momento, crendo no que o Senhor Jesus Cristo, Ele era e como é poderoso para fazer e realizar. Amém? Então, diante dessa situação, dessas e de outras que realmente virão sobre a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, ou sobre o Brasil, né? Ou sobre o mundo, que nós possamos sempre entender uma coisa: olha, se Deus está no barco da nossa vida, se Ele está no controle da nossa vida, nós não precisamos temer, nós não precisamos assustar, nós não precisamos nos desesperar, mas devemos o que? Descansar no Senhor. Tempestade vem, tempestades vem sobre todos, né? Sobre todos, crente e não crente, muitas vezes, aqueles que confiam e não confiam em Deus, as tempestades elas vêm, amém? E nós precisamos entender uma coisa: nós precisamos de Jesus no barco da nossa vida, nós precisamos de Jesus na direção da nossa vida, na direção do Brasil, e nós precisamos confiar nesse Jesus, confiar no poder, nas promessas que Ele tem feito para a nossa vida, de maneira que Ele diz: olha, se nós estivermos nele,
e Ele estiver em nós, nós podemos pedir, clamar a Ele, Ele vai nos responder, Ele vai nos dar vitória. Se disse nele, se nós estivermos nele, habitado debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra dele, o Onipotente, nós não precisamos temer, mas descansar. Depois no Salmo 91, mais para frente, vai dizer, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque estamos guardados pelo Senhor. Nada acontece na minha vida, na sua vida, sem que realmente Deus não permita, se nós estivermos no controle dele. Amém? Então vamos confiar no Senhor, vamos descansar no Senhor, que o Senhor está no barco da nossa vida, o Senhor está no controle da nossa vida. Eu creio que o Senhor está no controle do Brasil. Amém? Logo, logo, em nome de Jesus, como temos falado, nós vamos estar livres deste mal, nós vamos estar livres dessa pandemia, vamos sair deste problema, dessa luta, dessa peleja, dessa pandemia mais forte, mais resistente, mais preparado e com testemunhos que glorifique e exalte o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família, e que você possa crer que no barco da sua vida está Jesus, e que Ele está a te guardar, Ele está a te proteger, e por mais grande que sejam as tempestades, o Senhor, Ele te livra, o Senhor, Ele te guarda. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.